Meu nome é Luísa Agostinho de Andrade, eu sou fisioterapeuta de formação, sou servidora pública há 12 anos e hoje sou gestora do município de Muriaé, Minas Gerais, que fica na zona da Mata Mineira. E dentro do contexto SUS, a gente compõe a região macro-sudeste. Quando a gente percebe uma unidade prisional, né, ela traz para o território todos os direitos que aqueles indivíduos têm. Né, e um dos direitos primários é o direito à saúde. E aí a gente começa a ter que terceirizar isso, na verdade, porque a unidade de saúde que está no território, ela tem que acolher essa demanda. E aí a gente tem um município onde a gente vê uma unidade prisional com cerca de 1.000 indivíduos privados de liberdade que precisam de ter suporte numa unidade externa. Isso gera uma sobrecarga naquele território, né, porque por lei eles têm direito à prioridade, né, isso gera um problema de segurança, porque todos ficam mais vulneráveis, inclusive os próprios indivíduos privados de liberdade, e acaba que a gente gera um transtorno. Eu não consigo nem atender bem a comunidade privada de liberdade e eu acabo conturbando o processo de trabalho dos profissionais que estão no território comum e também daquela população. Um projeto que a gente traz para dar visibilidade e para mostrar que ele é possível de ser aplicado em outros territórios e nada mais é do que a resposta, né, ao processo de implantação da PNAES, porque a política nacional, quando a gente começa a ver que isso está gerando sobrecarga e comprometendo o nível desse cuidado, tornando isso um pouco com uma qualidade ruim ou insuficiente, a gente percebe que é hora de lançar a mão. E aí a gente faz o credenciamento desse processo, né, dessa política, faz a habilitação, faz o credenciamento e starta esse funcionamento. E nesse momento a gente precisa de interagir com um mundo completamente diferente do que o SUS sempre lida, né? E o SUS sempre lida com ambientes de humanização, a gente sempre está falando de saúde, de melhoria, de cuidado, de amor, de coisas bonitas, né? Amigáveis, a gente tem essa condução. E quando a gente pensa no indivíduo privado de liberdade, a gente já cai num erro aí rotineiro da grande maioria, que é querer condicionar um julgamento, que não é o que nos cabe nesse momento. Então, assim, mas é direito deles e é obrigação da gente, enquanto órgão público, garantir esse serviço de saúde. Então, a gente começa a criar, estabelecer essa política, né, fazer a execução dessa política dentro do território. Ele foi implantado em agosto de 2021 com uma equipe bem robusta mesmo, sabe? A gente tem um médico psiquiatra, 2 médicos clínicos, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, 2 enfermeiros, 2 auxiliares de enfermagem, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, um farmacêutico. Então, essa equipe ela é grande, né, mas a realidade desse lugar é muito diferente. Você está num posto de saúde comum, o seu profissional ele se desloca, o paciente pode vir ao teu posto a hora que ele quiser, lá dentro não é assim que funciona. Então, assim, para o trânsito do indivíduo privado de liberdade, ele precisa de uma equipe de policiais penais. Então, assim, a gente coloca essa equipe, a gente amplia todos os procedimentos, né, e estabelece mesmo as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, consultas médicas, tratamentos odontológicos, todo o escopo do que tudo que realiza numa unidade básica de saúde, a gente também realiza lá dentro. Vacinação, curativo, o que precisar. A verdade é que a diferença está no espaço em que eles estão inseridos e na forma, né, e na logística da condução deles. A gente hoje não lida mais, né, com hanseníase e tuberculose dentro desse espaço. A gente consegue, quando recebe o indivíduo privado de liberdade, conter ele para que ele faça a triagem, e aí se ele tiver uma dessas doenças ou qualquer outra que seja transmissível, ele é tratado para que ele seja conduzido. Nosso índice de sífilis está super baixo, que não é a mesma coisa do meu território externo. O meu território externo, território livre, ele tem muita sífilis hoje em dia dentro do meu espaço. Tive um índice de vacinação contra a Covid maravilhoso, né? E a gente consegue reduzir, melhorar o número de atendimento ali dentro, ter a satisfação da comunidade natural daquele território que antes era incomodada com a presença desse serviço dentro da unidade delas. Essa equipe que trabalha nessa unidade externa, que antes recebia os indivíduos privados de liberdade, hoje estão muito mais satisfeitos, condicionando a atenção deles ao que o território deles de fato representa. E a gente também tem uma economicidade, que ela é trazida pela Secretaria de Segurança Pública, né? Aí já foge do Serviço de Saúde, que é quem garante as escoltas, né, os recursos humanos para transportar esses presos, porque eles não precisam mais de sair para se tratar, eles se tratam lá dentro. O mais interessante é que isso hoje é visto.
Antigamente, isso só seria visto quando alguém estivesse morrendo, quando alguém estivesse muito grave. Então, a gente consegue cuidar dessa comunidade como a gente cuida de toda outra qualquer. Afinal de contas, eles estão com o direito de liberdade deles, né, privado, mas não o de saúde. De saúde eles continuam tendo. Eu sei que é um desafio muito grande no nosso país falar de política de equidade, né, mas a quem alertou aí um pouquinho a intenção de conversar um pouco mais sobre isso e de todas as formas, isso vai trazer um benefício para toda a nossa comunidade, né? A que está encarcerada e a que não está também, só acessar a plataforma do Ideia SUS, que lá tem muito mais conteúdo.